Diga assim comigo: a igreja não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Mais uma vez, a igreja não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida. Amém. Que vídeo forte, né? Boa noite, graça e paz, amém? Muito feliz de estar aqui, muito feliz de ver você novamente. Você que tem estado conosco aí todos os sábados, aqueles que estão nos visitando também, são muito bem-vindos e a nossa casa está com as portas sempre abertas para receber todos vocês. Essa noite, no entanto, não é uma noite comum, não é um sábado comum, não é um culto de sábado como todos os outros que você participa, mas é um culto especial em comemoração ao aniversário da igreja, ao centenário da nossa igreja. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus pelo centenário da nossa igreja? E esse culto foi pensado com muito carinho. Nós oramos e pedimos a Deus que nos abençoasse durante todo esse fim de semana. Como alguns de vocês estiveram conosco, outros não puderam, mas nós tivemos uma vigília ontem, né? Começamos às 10 da noite, fomos até às 6 da manhã, tomamos um café no final, foi muito legal, foi muito bacana. E amanhã nós continuaremos as comemorações do centenário. Nós vamos ter um culto ininterrupto, que vai das 8 da manhã às 21 horas. Então vai ser um cultão direto, com muitos momentos de louvor, com palavra, com testemunho, com oração, com celebração, e vai ser realmente maravilhoso, né? A gente, inclusive, tem falado para o pessoal que tem células no domingo, né? Que nós estamos convocando todos a fazerem a célula aqui na igreja. Traz todo mundo para cá e vamos celebrar juntos, porque vai ser realmente muito maravilhoso. Então, a hora que você chegar aqui na igreja vai estar tendo culto, fica tranquilo que você não vai perder a hora. Não dá para chegar atrasado e não dá para sair cedo demais, né? Porque o culto continua. Querido, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Ageu, capítulo 2. Nós não vamos ler agora, você vai abrir e vai deixar aberto. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre aquilo que Deus colocou no meu coração. Nós teremos uma breve reflexão, né? Você viu que esse culto teve bastante coisa, teve louvor, teve vídeo, teve ceia. Mas eu quero compartilhar uma palavra que Deus trouxe ao meu coração e que tem tudo a ver com esse vídeo, tem tudo a ver com o centenário da igreja, e tem tudo a ver com você. Tem tudo a ver com você. Diz assim: tem tudo a ver comigo. Exatamente, tem tudo a ver contigo. Eu quero convidar você a fazer uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. E essa viagem, na verdade vão ser duas viagens, mas essa primeira viagem é uma viagem de 25 séculos. O texto que nós vamos ler aqui em Ageu, ele está no Antigo Testamento, ele tem um contexto muito específico e muitos não conhecem esse contexto. Eu gostaria de falar um pouquinho, mas antes disso, eu quero falar sobre algo que faz muito sentido para nós, na cultura doida que a gente vive, com todos os compromissos, com todas as pressões, com todas as exigências, as expectativas e os compromissos que vêm de todos os lados e colocam em nós um fardo muito grande, atacam as nossas agendas. Quem aqui se sente pressionado pela agenda, levanta a mão. Eu também, meu irmão. E essas mensagens estão o tempo todo ressoando nos nossos ouvidos. Esteja lá, faça isso, termina aquela coisa, tem prazo para isso. Parece que todo mundo quer algo de nós. A nossa família, o nosso trabalho, os nossos amigos, o nosso patrão, a nossa escola, a igreja, todo mundo quer um pedacinho da sua agenda, todo mundo tem alguma coisa para você fazer, e logo, resta muito pouco para dar, porque a gente fica sem energia e sem tempo, e aí nós nos encontramos na corrida pela vida, atendendo só o que é necessário, o que é urgente, o que é para amanhã, o que é para daqui a pouco, e o que é para amanhã eu deixo para fazer depois, porque eu tenho que fazer aquilo que era para ter feito ontem, eu não consegui fazer. E às vezes a gente fica assim, pressionado. Essa é uma das marcas da nossa cultura. Eu mesmo tenho o hábito de toda noite pegar um caderninho que eu tenho, uma agenda, e eu anoto as minhas atividades principais do dia seguinte. Começo só colocando tudo aquilo que eu tenho para fazer, e aí às vezes eu pego aquilo que eu não consegui fazer hoje, que eu não consegui riscar da minha lista hoje, passo para amanhã, tenho que fazer isso aqui amanhã,
E aí depois eu vou numerando, colocando as prioridades. Essa aqui é prioridade número 1, essa aqui é prioridade número 2. Não é? Por quê? Porque a gente realmente fica pressionado de todos os lados. E aí às vezes a gente acaba deixando de fazer algumas coisas que são muito importantes, que realmente são prioridade, para fazer aquilo que acumulou. E eu sempre me lembro de algo que a gente aprendeu em estudos de liderança, e o pastor Ronaldo sempre lembra disso. Ele fala assim, olha, não basta você estar ocupado, né? Estar ocupado não é sinônimo de que você está fazendo a coisa certa. Você precisa estar ocupado com aquilo que é certo, né? Com aquilo que é correto, com aquilo que tem mais valor. Mas nós frequentemente acabamos deixando de lado aquilo que é mais importante. E o nosso problema, então, acaba não sendo o volume de coisas que a gente tem para fazer, mas a falta da percepção e do discernimento do que é realmente importante, aquilo que eu devo fazer. Os nossos valores e as nossas prioridades são refletidos na maneira como a gente usa o nosso tempo, o nosso recurso, o nosso dinheiro, a nossa força e também os nossos talentos. E frequentemente, as nossas ações e a maneira como a gente gerencia a nossa vida desmente tudo o que a gente fala. Porque a gente acaba dedicando mais tempo para aquilo que a gente sabe que às vezes é trivial e deixamos muitas vezes Deus e as coisas de Deus e as prioridades do coração de Deus em último lugar da lista, dia após dia. Vamos relegando a Ele um lugar de menos importância na nossa lista de prioridades. E esse texto fala sobre isso. Há 25 séculos, uma voz foi ouvida, conclamando os homens e mulheres, chamando pessoas a estabelecerem prioridades corretas. Ageu sabia o que era importante e o que precisava ser feito, e conclamou o povo a agir. Em 586 a.C., a Babilônia invadiu a terra santa, a terra do povo de Deus, e destruiu o templo em Jerusalém. O templo que era símbolo da presença de Deus. O templo que era símbolo da ação de Deus, dos propósitos e das promessas de Deus. O templo era o símbolo. Há muito tempo atrás, Deus havia dito lá em Êxodo capítulo 25, falou para Moisés, Moisés, fala para o povo que me tragam oferta e construam um tabernáculo para que eu habite no meio de vocês. Deus nunca precisou de tabernáculo, Deus nunca precisou de templo, mas o fato deles dedicarem aquele lugar e os momentos de culto mostravam que eles valorizavam a presença de Deus no meio deles. Era isso que o templo representava naquela época. Então, eles construíram um tabernáculo, que era um tabernáculo móvel. Eles tinham que armar acampamento no meio do deserto, eles armavam ali a tenda. Então, quando eles andavam, eles iam lá, desmontavam tudo, e andavam na sua peregrinação, e quando eles paravam, então eles armavam de novo a tenda, e assim por diante. Quando Davi se torna rei, Davi diz assim, não é justo que a gente viva em casa boa, que a gente tenha um lugar confortável, e a arca do nosso Deus fique perambulando de casa em casa. Em tendas, não é? Nós precisamos construir um templo. E ele então se dispõe a fazer isso. Deus diz para ele que ele não seria aquele que construiria o templo, porque seria o seu filho. Salomão constrói esse templo. E o templo, todas as vezes que esse templo foi construído, desde lá do deserto no tabernáculo, e o templo de Salomão, no dia da inauguração, a glória de Deus descia sobre aquele lugar e enchia todas as pessoas que estavam lá. Se você quiser ler sobre isso no Antigo Testamento, você vai ficar fascinado. Como que a nuvem da glória de Deus, da Shekinah, pesava sobre aquele lugar, porque aquilo ali era importante, aquele espaço era importante, o significado era importante. Deus amava estar com o seu povo. Então, em 586, a Babilônia cerca Judá e Jerusalém, e então derruba o templo, destrói o templo, e o povo é levado cativo para a Babilônia. Mas alguns anos depois, em 538, quando o Império Babilônico foi derrotado pelo Império Medo-Persa, o imperador Ciro assumiu o poder, e Ciro decretou que o povo de Deus, que estava lá, os judeus que estavam vivendo na Babilônia, estavam liberados para voltarem para a sua terra e reconstruírem o templo.
Então o imperador, que não era um imperador judeu, ele não temia ao Deus dos judeus, ele era simplesmente um cara que tinha como política externa ser muito benevolente com os povos. Ele falou assim: olha, vocês podem voltar para a casa de vocês e vocês vão reconstruir aquele templo que foi derrubado. Então eles voltaram, algumas comitivas foram saindo da Babilônia e voltando para Jerusalém. Nós lemos isso lá em Esdras, lemos em Neemias, lemos em Ageu, lemos em Zacarias, todos esses estão falando desse momento, da volta do povo e da reedificação de algo que havia sido destruído, mas que estava no coração de Deus. Então, eles começam a construir, eles lançam os alicerces, mas rapidamente, as prioridades se confundem. Eles tinham um trabalho a fazer, Deus os comissionou, Ciro os liberou para que eles voltassem e construíssem o templo, mas quando eles chegam lá, eles encontram dois obstáculos. O primeiro, a oposição dos samaritanos, pessoas que já estavam lá, e pessoas que se opuseram realmente àquela obra. Eles ficaram com muito medo dos samaritanos, eles ficaram apertados com aquela oposição, e aí depois veio o segundo obstáculo, que foi a apatia. A apatia começou a dominar no coração das pessoas. Elas começaram a dizer assim: puxa vida, é difícil, imagina, a gente olha esses alicerces aí, vai ser difícil fazer um templo como era antes. O templo de antigamente, ele era tão mais bonito, ele era imponente. A gente não tem condição de fazer algo tão bom quanto aqueles que vieram antes de nós. A gente não tem condição de construir algo tão significativo como aquilo que... Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha vida. Eu vou começar a construir, na verdade, a minha casa. Então, aí as pessoas começaram a comprar as terras, começaram a se estabelecer e começaram a correr atrás dos seus sonhos, da sua vida, das suas posses. E por causa disso, aquele propósito de reconstruir o templo foi esquecido. Por causa da oposição. E por causa da apatia. Então eles trocaram as prioridades. Agora a prioridade não era mais estabelecer de novo o santuário de Deus, onde a glória de Deus já desceu tantas vezes e pode descer sobre nós. Isso agora, eu não vou me preocupar com isso agora, eu tenho outras coisas mais importantes para me preocupar. E é nesse contexto que surge então o profeta Ageu. Quando o profeta Ageu começa a falar, aquela obra estava parada há 15 anos. 15 anos que os alicerces foram lançados e foram deixados ali. Você já passou aqui na cidade por alguma construção que as pessoas começaram e não terminaram? E ficou lá? Um prédio abandonado? Um fundamento abandonado? A antiga rodoviária nossa, né? Verdade. A antiga que ia ser nova, né? E que acabou não sendo nada. E ficou lá. O templo estava assim. As pessoas estavam preocupadas com outras coisas. Elas estavam correndo atrás dos seus sonhos. Elas tinham outros motivos que consumiam toda a sua atenção, todos os seus recursos, toda a sua ação, porque eles tinham encarado a oposição e se sentiram mal, se sentiram baqueados por causa da oposição, e também foram ficando apáticos. E aquele fervor pela presença de Deus naquele templo foi diminuindo. Essas duas situações os levaram a estagnar no propósito inicial. Drenaram as suas energias e os enganaram com a ilusão de que eram eles que garantiriam o seu próprio sucesso agora nessa nova fase da vida. Então, quando nós lemos Ageu, se você voltar um pouco no capítulo 1, é que não dá tempo de pegar o texto todo, mas se você volta no capítulo 1, Deus dá uma palavra muito dura às pessoas. E Deus diz assim: vocês estão percebendo, e é engraçado que a profecia de Ageu, ela tem data muito específica. A data da primeira profecia era o último dia da festa de celebração da colheita. Só que Israel, o povo de Israel, não tinha nada para celebrar, porque as colheitas estavam escassas, eles não estavam tendo sucesso em nada, eles não estavam conseguindo produzir nada, não estavam felizes, não estavam bem, tudo aquilo que eles sonhavam para eles não estava acontecendo. E no último dia da grande festa, onde eles deveriam estar celebrando coisas que eles não tinham, Deus traz a palavra por meio do profeta Ageu. E Ageu diz assim: olha, meu povo, vocês plantaram muito e têm colhido pouco.
Vocês têm trabalhado, têm suado, e vocês, quando recebem o salário, colocam no bolso, mas parece que o bolso está furado, porque não sobra dinheiro nenhum para vocês. E vocês se esforçam, se esforçam, se esforçam e dão com os burros na água. Aquilo que vocês conseguem colher, eu mesmo, Deus, eu sopro para longe. Eu não estou abençoando a colheita de vocês, não estou abençoando o trabalho de vocês. Sabe por quê? Porque vocês se esqueceram do propósito principal da vida de vocês e da vinda de vocês para cá. Assim como aquele pessoal naquele navio se esqueceu do seu propósito inicial, que o propósito daquele navio era salvar pessoas, eles estavam fazendo outras coisas, o próprio Deus diz para o povo: vocês se esqueceram daquilo que eu levantei vocês para fazerem, e por isso eu não tenho abençoado vocês, eu não tenho abençoado a colheita de vocês, não tenho abençoado o trabalho de vocês. Voltem para o propósito original. Ageu se levanta com essa mensagem. Volta para o propósito original. Não se esqueça de quem você é em Deus. Não se esqueça do seu chamado. Não se esqueça do seu valor. Não se esqueça que Deus te deu força, Deus te deu dons, Deus te deu talento. E Deus te deu a salvação para que você seja usado para proclamar essa mensagem e trazer o reino de Deus e ser usado para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Para isso que Deus te chamou, para isso que Deus te levantou. Deus moveu você para que você movesse as pessoas. Deus te chamou para que você também pudesse proclamar a sua palavra. Deus te salvou para que você também salve outras pessoas, apresente a palavra de salvação. Deus te trouxe aqui à igreja, não é porque aqui é o seu destino final, mas aqui é o seu ponto de partida, é a sua plataforma de lançamento. Nós não podemos nos esquecer, assim como aquelas pessoas se esqueceram, nós não podemos nos esquecer do nosso propósito principal, do porquê nós estamos aqui. E aí então, ainda no capítulo 1, no versículo 12, diz assim, logo depois que Ageu entrega essa palavra, o versículo 12 diz assim: Zorobabel, filho de Saltiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, que eram a liderança do povo, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. Muitas vezes os profetas se levantam, e aí quando o profeta fala um negócio que a pessoa não gosta de ouvir, ela fala: não é de Deus, né? Não é de Deus. Se a pessoa profetiza que eu vou casar, é de Deus. Se ela fala: não, eu tenho um ministério para você, você vai para a África ficar solteiro, você fala: não é de Deus isso não vou pegar essa palavra, porque a gente só gosta da palavra que, né, a gente só quer receber a palavra que a gente gosta. Mas aqui, Ageu foi um profeta que teve muito sucesso nesse sentido, e até é diferente da maioria dos outros profetas bíblicos, porque o pessoal acatou a sua mensagem, os líderes ouviram a mensagem e falaram: é verdade, nós estamos errados, é verdade, vamos voltar ao trabalho, é verdade, vamos priorizar agora os propósitos de Deus, vamos priorizar o reino, vamos priorizar o nosso propósito inicial. E aí todo o povo, em uma só voz, disse: é isso mesmo, vamos fazer isso, e eles temeram ao Senhor. E aí, então Ageu, mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, declara o Senhor. Então as pessoas obedeceram. E porque as pessoas obedeceram, cerca de 3 meses depois veio a segunda profecia de Ageu, que é a do capítulo 2. Então nós vamos ler agora essa profecia de Ageu para um povo que foi chamado a atenção, Deus chamou a atenção deles, que eles estavam colocando todos os seus esforços naquilo que não era o principal. Eles ouviram a palavra, obedeceram a Deus e voltaram ao trabalho. E então chega a segunda profecia, diz assim: no 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu esse templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada que vocês veem agora. Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Esta é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. O meu espírito está entre vocês. Não tenham medo.
Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos, e a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Deus tem paixão em se manifestar à sua igreja. Deus tem paixão em se manifestar e se apresentar e abençoar o seu povo. Deus tem paixão em fazer isso. E Deus nos chama, assim como chamou esse povo, a colocar a mão no arado, a trabalhar. Nós estamos celebrando aqui o centenário da igreja. E essa igreja, como a gente já falou aqui algumas vezes, ela nasceu com um jovem, chamado Carlito. Carlito, qual é o sobrenome dele? Rondon. Carlito Rondon era um militar que estava em Corumbá, e veio para Campo Grande, e começou uma célula, não tinha esse nome, né? Começou uma igreja na sua casa. E você pode imaginar, eu estava pensando nisso, imagina esse rapaz, sozinho, eu vou começar um trabalho na minha casa. Não tinha igreja, não existia nada aqui. Eu vou começar um trabalho na minha casa. E aí ele chama os vizinhos, igual você chamando gente para a sua célula. E aí as pessoas vêm, e aí ele lê a palavra, e eles cantam um hino, e as pessoas começam a se converter. E os crentes começam a chegar. Eu imagino esse jovem Carlito orando e falando: Senhor Jesus, abençoa esse grupo aqui, abençoa essa igreja. Eu imagino que Carlito era um homem de visão, e ele falava assim: Senhor, eu imagino que esse trabalho aqui vai prosperar, porque a tua glória está aqui, e o Senhor se faz presente no nosso meio através do seu Espírito. E olha onde nós estamos hoje, 100 anos depois. Olha o que essa igreja, pelo poder de Deus, sendo submissa a Ele e a sua palavra, já realizou na cidade, enviando missionários, chegou ao mundo. Nós estamos falando de missionários que a nossa igreja enviou para Uganda, e tudo isso começou com um jovem Carlito. Tudo isso começou com uma pessoa que tinha uma visão, e que entendeu que a prioridade, ele não era um pastor em tempo integral, ele era um militar. Mas ele disse assim: eu tenho uma prioridade, a minha prioridade é o reino, a minha oportunidade não é construir um templo físico, mas é construir a igreja do Senhor Jesus, porque o Espírito do Senhor habita na igreja. Essa é a minha prioridade. Eu estou alguns poucos anos nessa terra, mas aquilo que eu fizer para o Senhor vai permanecer. E cá estamos, 100 anos depois, celebrando as primeiras sementes que o jovem Carlito lançou, porque ele fez para o reino, e o que nós fazemos para o reino permanece. O que nós fazemos para nós perece, mas o que nós fazemos no reino permanece. E nós estamos aqui, gente, e é tão gostoso. A gente vem aqui e a gente senta nessa cadeira estofada, e aqui o ar-condicionado legal, e a gente tem, né, um cenário bacana, a gente trabalhando, a gente servindo. Falando nisso, gente, vamos aplaudir os voluntários, né? Olha o cenário, fantástico. Todos os voluntários, o pessoal que também está servindo nas portas, aí na ceia. E aí você vem aqui, muitas vezes você não percebe que do mesmo jeito que Deus levantou o jovem Carlito, Deus também quer levantar você. Porque nós não podemos achar que aqui é o nosso ponto de chegada, mas é o nosso ponto de partida. E eu creio, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus está entre nós, para coisas maiores e melhores. Eu vejo os jovens dessa igreja continuando num processo de plantação de igrejas, redescobrindo o evangelismo, clamando com paixão pelas almas. E a igreja do Senhor daqui 100 anos, celebrando muito mais coisas. Queridos, esse é o teor da palavra de Ageu, quando Deus diz assim para Ageu: fala para os líderes, fala lá para Zorobabel, fala para Josué. Vocês lembram do antigo templo? Vocês lembram daquilo que Deus fez no passado? Parece grande demais comparado ao que a gente pode fazer hoje.
Mas eu quero dizer para vocês, a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Não desprezem os pequenos começos. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Para com saudosismo. Para de ficar olhando para o passado e dizendo assim, mas eles conseguiram chegar mais longe do que eu poderia chegar. Eu jamais conseguiria fazer o que o Carlito fez. Eu jamais conseguiria fazer o que o pastor Jonathan fez. Eu jamais conseguiria fazer o que o pastor Ronaldo ou o pastor Gilson fizeram. Meu irmão, Deus tem mais para derramar sobre a sua vida do que Deus já derramou sobre a vida de qualquer pessoa. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. E aí por isso que Deus chama o povo e fala assim, Zorobabel, Josué, vocês que são os líderes, coragem, coragem, vocês estão enfrentando oposição dos samaritanos, mas eu estou com você, declara o Senhor dos exércitos. Depois você para ver nesse texto aqui, quantas vezes a expressão Senhor dos exércitos é citada. Todas as vezes, várias vezes. Por quê? Porque eles estavam com medo dos samaritanos, estavam com medo da oposição. E Deus está dizendo, eu sou o Senhor dos exércitos. Eu defendo vocês, eu vou guardar vocês. Praga alguma chegará à tenda de vocês. Se vocês estão comigo, vocês são vitoriosos. Vocês podem sonhar, vocês podem trabalhar, porque eu não desamparo os meus filhos. Deus não desampara os seus filhos. Eu sou o Senhor dos exércitos. Ao trabalho, arregaça as mangas. Ao trabalho, ó povo da terra. É isso que diz o texto. O meu espírito está entre vocês. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Tem uma expressão. Estava falando isso com o Betinho. A gente tem uma expressão. Que diz assim que pais ricos têm filhos nobres, e filhos nobres têm netos pobres. Já viram isso? Algumas pessoas lutam muito, estabelecem um grande capital, grande riqueza, e aí vem os filhos, que não tiveram que lutar tanto quanto os pais, não é? E aí eles já estudam em escolas melhores, eles já têm acesso a coisas mais fáceis, e por isso lutam um pouco menos. Eles são nobres. Mas por causa disso, quando eles têm os seus próprios filhos, eles não têm condição de ensinar o trabalho que eles mesmos não fizeram. E aí os seus netos, os netos daqueles ricos acabam sendo netos pobres. E quando eu estava meditando nessa palavra, isso caiu no meu coração. Aqui, há 15 anos a obra estava parada. E as pessoas estavam perdendo de vista o propósito que elas tinham. E eu falei, Deus, nós corremos o risco, a nossa juventude, de sermos uma geração pobre. É isso que o diabo quer. É isso que o mundo quer. Porque aqueles que vieram antes de nós, eles trabalharam muito. Eles colocaram a mão no bolso. Eles colocaram a mão no bolso. Isso é uma coisa que eu converso com pastores de jovens. E a gente sabe que é uma fase muito difícil. Mas que a nova geração, ela tem uma certa dificuldade em aprender a semear. A antiga geração, eles colocaram a mão no bolso. Eles trabalharam. Os primeiros templos, quem trabalhava eram os membros da igreja na construção, né? E vamos lá, e coloca a massa, assenta o tijolo. O pessoal trabalhava. Mas para a nossa geração, algumas coisas chegaram um pouquinho mais fácil. E a gente não tem muitas vezes a noção do trabalho e do esforço que é necessário para construir uma visão como essa. E isso apertou muito meu coração, porque eu me recuso a fazer parte de uma geração que não sonha. Eu me recuso a fazer parte de uma geração de jovens que não tem apreço pelo trabalho ou que são preguiçosos. Eu não aceito fazer parte de uma geração que não sonha, que não tem visão de Deus para o futuro. A nossa geração continuará semeando com o mesmo trabalho, com o mesmo fervor, com a mesma dedicação e o mesmo compromisso daqueles que vieram antes de nós. Se nós temos um presente, meu irmão e minha irmã, me escuta. Se nós temos um presente para dar para a nossa igreja nesse centenário, é o nosso posicionamento de dizer assim, esse sonho não vai acabar em mim, eu vou continuar trabalhando, eu vou trabalhar, eu vou pegar essa palavra de Ageu, Deus me chama ao trabalho, Deus me chama a colocar a mão no arado, eu vou sonhar, eu me comprometo, eu vou sonhar, eu vou trabalhar, porque o Espírito do Senhor está entre nós, e eu creio que o segundo centenário será muito maior do que o primeiro. Meu irmão, eu não sei você, eu falei isso com o pessoal da banda ontem também. Você poderia estar em qualquer lugar do Brasil, você poderia estar em qualquer outra igreja aqui na cidade, mas Deus se agradou de colocar a mim e a você aqui e agora, na celebração dos 100 anos da primeira igreja batista. Você podia ter nascido antes, você podia ter nascido depois,
Mas Deus se agradou em começar a história do segundo centenário comigo e com você. Cara, Deus, você tem certeza? Você tem certeza que você quer começar o segundo capítulo dessa história, o segundo centenário comigo? Parece que eu olho para mim, e eu olho para aqueles que vieram antes de mim, e eu falo, poxa vida, eu acho que eu não vou conseguir construir algo tão lindo como eles construíram. Mas Deus diz assim, Zorobabel, coragem. Josué, coragem. Porque vocês não vão só construir algo, mas o Senhor Jesus vai entrar no segundo templo. É por isso que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro, porque Jesus entraria por aquelas portas. E eu creio, eu quero viver a geração que vai ver a volta de Jesus. E eu quero estar aqui adorando ao Senhor quando Ele voltar. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque a colheita de almas será maior do que a primeira. E o despertamento missionário será maior do que o primeiro despertamento missionário. E o levantamento de ministros, de pastores e pastoras, de líderes de célula, será maior do que tudo aquilo que a gente já viu aqui na história dessa igreja. Eu creio nisso. Deus nos deu essa palavra. Mas nós precisamos atentar à profecia do profeta Ageu. Ao trabalho, ó povo da terra. Coragem, Josué. Coragem. Coragem, Zorobabel, continuem trabalhando, se disponham, estabeleçam as suas prioridades, coloquem o reino, a presença de Deus e os sonhos de Deus em primeiro lugar, e aí os seus lagares transbordarão, a prosperidade virá, Deus cuidará dos seus sonhos, Deus cuidará da tua casa, Deus vai cuidar da tua família. É isso que aconteceu mais tarde. Lembra que eles estavam plantando e não estavam colhendo? Eles estavam trabalhando e não estavam chegando em lugar nenhum. Deus falou assim, minha é a prata e meu é o ouro. O que vocês precisam eu tenho. O que vocês precisam, o que você precisa, cara, Deus tem. A vaga que você precisa, para Deus é assim. A oportunidade de trabalho, o teu relacionamento, o teu casamento, o teu sonho, está em Deus, cara. Para de ficar tentando alcançar isso de outra forma. Alcança isso em Deus. Deus tem tudo aquilo que você precisa, mas, agrada-te do Senhor, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma palavra para uma juventude, que já tem feito muito. Como eu falei aqui, nós temos um time de voluntários maravilhoso, nós temos muitos líderes de célula, nós temos supervisores, gente que está com a mão no arado, mas uma realidade em muitas igrejas, é que poucas pessoas fazem todo o trabalho, e a maioria das pessoas não se envolve, fica como espectadora, fica olhando e não se envolve. Nós somos muito gratos a Deus, pela juventude que já tem se envolvido, mas o profeta Ageu nos dá uma palavra hoje, ao trabalho, ó povo da terra, é tempo de comprometer, é tempo de lançar os alicerces, de continuar a construção daquilo que Deus já sonhou, e de fazer parte da história, de jogar sementes no reino, que vão ficar aí para a eternidade, em nome de Jesus, amém? Essa é a palavra de Deus para nós. Eu quero convidar o pastor Gilson a vir aqui à frente. E eu quero convidar também todos os líderes de células, supervisores e coordenadores e pastores de rede para virem aqui também. Todos. Pode aplaudir a galera que está servindo a Deus. O texto nos mostra, lá no versículo 14, do capítulo 1 de Ageu, diz assim, que depois que a profecia de Ageu foi dada, Zorobabel, que era o governador, e o sumo sacerdote Josué, foram os primeiros a obedecer, foram os primeiros a acatar a palavra. Os líderes são sempre os primeiros que diziam assim, nós vamos ouvir as palavras duras de Deus, e nós vamos trabalhar, e nós vamos temer ao Senhor. E eu tenho o privilégio, nós temos o privilégio de ver o quão doces, o quão
maleáveis à palavra e a Deus, os nossos líderes são. Eles são um exemplo perfeito de Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, porque eles têm ouvido a palavra do Senhor e eles têm acatado a ela. Eles não fazem como o avô de Josué, aliás, o avô de Zorobabel, que quando ouvia as palavras do profeta Jeremias, picotava e lançava no fogo. Ele não queria ouvir a palavra de Deus. Mas aqueles líderes não, eles ouviram e eles obedeceram, e eles convocaram o povo a obedecer, porque o povo só obedece quando ele vê o líder obedecendo. E os nossos líderes têm obedecido. Nós somos muito gratos a Deus. E a gente estava orando aqui outro dia, Deus já tinha me dado essa palavra, e eu queria declarar essa palavra sobre vocês, mas senti que não era o momento ali. Deus colocou no meu coração que agora era o momento de entregar essa palavra. Que nós vivemos anos difíceis, nós estamos passando por um momento complicado, em que muitas pessoas podem olhar e ver uma certa estagnação, como eram aqueles fundamentos que foram lançados e ficaram ali. Mas Deus está dizendo: coragem, Zorobabel, coragem, sumo sacerdote Josué, a obra do Senhor vai continuar, a igreja do Senhor vai continuar, ela vai prosperar, e a glória da segunda casa será maior que a da primeira, em nome de Jesus. Eu quero que vocês olhem para trás e vejam o número de pessoas que está pegando essa obra, que está pegando o bastão de vocês, que está imitando o trabalho de vocês. Nós continuaremos o sonho do Carlito, nós continuaremos o sonho do Senhor, e nós assumimos o compromisso de arregaçarmos as mangas e de trabalharmos o quanto for necessário, fizemos tudo aquilo que é necessário fazer, pregarmos em tempo e fora de tempo, orarmos em tempo e fora de tempo, pregarmos a palavra, trabalharmos nas células, trabalharmos nos cultos, para que a glória do Senhor se manifeste aqui nesse lugar, de uma maneira que ela nunca se manifestou antes. Esse é o nosso sonho, e esse é o nosso compromisso, amém? Eu quero convidar todos nós a nos ajoelharmos, e eu quero pedir que o pastor ore por nós, por essa nova geração. Nós dois vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu vejo aqui homens líderes, homens capazes, não esses homens frouxos dessa geração. Eles são diferentes, ó Deus, eles são homens que tem masculinidade, que tem poder de liderança, que tem poder de influência, que tem poder dentro de si. Esses são homens, ó Deus. Nós te agradecemos por essa geração que está ajoelhada aqui, ó Deus. São homens do Senhor, são homens preparados para fazer diferença nessa geração, são homens preparados, ó Deus, para mudar toda uma circunstância, são homens preparados para alcançar aqueles que estão ao redor para Jesus, de mudarem vidas, de mudarem realidades, de mudarem destinos, de mudarem propósitos. Senhor, aqui estão eles, ó Deus. E Senhor, apesar da gente ter olhado um pouquinho para trás e dizer: puxa, mas eu não vou conseguir fazer igual aquele outro, nem aquele outro que está lá na outra cidade. Deus, o Senhor nos deu uma palavra profética agora, ó Deus, que o que está acontecendo agora, hoje aqui, é plantando um futuro muito melhor, Senhor, muito melhor. E a glória da segunda casa será maior, em nome de Jesus. A glória da segunda casa será maior, porque a glória da segunda casa é, sim, Jesus, o Senhor plantou, o Senhor semeou, o Senhor derramou o seu sangue, e hoje o Espírito Santo habita em nós, e é nesse poder que nós vamos. Senhor, aqui tem mulheres preparadas, ó Deus, não são mulheres que têm confusão do que são. Não, ó Deus, elas estão aqui exercendo o seu papel feminino, elas têm feminilidade baseada na palavra, elas são mulheres do Senhor, o Senhor as escolheu, o Senhor as escolheu, o Senhor as escolheu, ó Deus, e o Senhor as chamou, e o Senhor as capacitou, ó Deus, para serem mulheres, para liderarem, ó Deus, para fazer algo diferente, ó Deus, no meio dessa geração confusa, no meio dessa geração depressiva, ó Deus, que muitas vezes só vê um vazio, que leva tantos jovens, tem misericórdia, Senhor, até o suicídio. Ó Deus, eu estou vendo aqui mulheres preparadas
para fazer o sobrenatural, porque eles não vão fazer na força delas, elas estão fazendo e vão fazer no poder do Espírito Santo, ó Deus. Deus, agora nós ouvimos essa palavra, e eu me junto a eles. Eu quero trabalhar, ó Deus, cada vez mais. Trabalhe, que nem quando o Senhor disse comigo, ó Deus, naquela palavra dos 7 sinais, ó Deus, da tempestade. Filho, rema, na hora de você parar, a tempestade está grande, você pensa em desistir, mas rema que eu estou chegando, trabalha, porque o Senhor está operando, e o nosso trabalho não é vão no Senhor, ó Deus. E nós oramos, ó Deus, e nos consagramos a Ti, em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. O Senhor nos incluiu nesta agenda maravilhosa do centenário. Pai, assim como aquele jovem não sabia o que aconteceria, mas ele foi transformado pelo poder do Evangelho. Ele não continha a alegria, e a palavra que nasceu dentro do coração dele, e o novo nascimento que ele experimentou. E quando ele chegou em casa e ele abriu a mala, os seus parentes que ainda não conheciam Jesus viram que além das roupas tinha algo diferente. Era uma Bíblia. E ali a primeira pergunta: mas por que essa Bíblia? É porque eu conheci o Senhor, é porque eu conheci o amor do Senhor, eu conheci o batismo no Espírito Santo, eu conheci o plano amoroso de Deus para mim. E Deus ali nas primeiras refeições, voltando para casa, ele pediu licença para orar, e o nome do Senhor começou a ser profetizado dentro daquela casa. E os seus pais notaram a mudança na vida dele, os seus vizinhos perceberam a mudança na vida dele. E aí em pouco tempo, Senhor, eles estavam reunidos debaixo de árvores, nas casas, Senhor, profetizando a Tua palavra. Oh Deus, é lindo demais. O Senhor nos incluiu, o Senhor nos incluiu, o Senhor nos incluiu. Nós não nascemos ontem, nós nascemos de uma história linda que o Senhor vem plantando há 100 anos na vida da nossa cidade. Glórias ao Teu nome. E agora, Senhor, eu me alegro demais com a palavra que o Senhor nos dá nessa noite. É uma palavra de esperança, é uma palavra de conforto, porque como líderes nós percebemos realmente, papai, que há uma luta contra 2 inimigos. Oh Deus, um deles são os ataques, são ideologias, são pensamentos, oh Deus, cheios de hedonismo, cheios de prazer, cheios de consumismo. Quando as pessoas estão querendo ser servidas, eu vou à igreja se é legal, eu fico no culto se é legal, eu ouço uma palavra se é legal, se for legal, se for bom para mim, eu que escolho. E nós invertemos os valores, Senhor, e esse inimigo do mundanismo, do consumismo, do hedonismo, oh Deus, do relativismo tem batido a nossa porta. Esse inimigo que está levantando a bandeira da ideologia de gênero, Senhor, valores da Tua palavra estão sendo afrontados, aviltados. Oh Deus, há um xingamento contra o nome do Senhor. São os inimigos de fora que começam a nos apertar, Senhor. E depois o inimigo que está dentro de nós, o comodismo, a apatia, entra ano e sai ano, e nós estamos aí parados, e a Tua obra, oh Deus, precisando ser feita. Oh Deus, pessoas estão cometendo suicídio, pessoas estão entrando nas drogas, pessoas estão perdendo esperança, casamentos estão sendo desfeitos, Senhor, e enquanto a obra está parada, enquanto os obreiros não estão indo, não estão anunciando, oh Deus, o diabo vai solapando, vai destruindo. Mas nós temos também visto, ó Deus, o ruído de um avivamento. Há várias pessoas, vários jovens, várias células que têm feito um trabalho tão lindo. E esses jovens que aqui estão, Senhor, têm representado esses que não foram atacados de modo suficiente a serem vencidos. Eles estão vencendo no poder do Teu Espírito. Nós os abençoamos, Pai. Essa gente tem sido linda, essa gente tem sido nobre, elas têm vencido, Senhor, esses 2 grandes inimigos, ó Deus, o mundo, ó Senhor, a sua sujeição aos pensamentos
das pessoas de fora. Não, eles têm vencido, glórias ao teu nome. E eles têm vencido a apatia, eles têm pego a mão no arado, eles estão fazendo uma obra, estão pagando um preço. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque são nobres, são homens e mulheres escolhidos pelo Senhor. E, ó Deus, que a graça, a unção sobrenatural do teu Espírito venha sobre eles em porção dobrada, triplicada, exponencial. Temos nesse centenário clamado, Senhor, eu grito, o Senhor é testemunha que naquele banco ali eu grito, por favor, Senhor, derrama avivamento, abra as comportas do céu, vem sobre nós. Nós declaramos que não temos condições, papai, de fazer a obra sem o poder do teu Espírito. Eu me torno inconveniente, porque eu grito em casa, eu grito aqui durante os cultos, eu digo, Senhor, tem misericórdia. Deus, nós nos unimos nesse momento para gritar, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia do teu povo. Oh Deus, abrevia o avivamento, vem sobre nós, papai. Oh Jesus amado, Espírito Santo, vem sobre nós, toma-nos, Senhor, toma-nos e faz a tua vontade, glorifica o teu nome. Oh Deus, faz algo sobrenatural na vida dessa igreja, que grandes e pequenos, velhos e novos, oh Deus, que recém-convertidos e pessoas antigas, todas sejam impactadas pelo poder do teu Espírito. Nós oramos, nós cremos, nós declaramos que receberemos essa visitação do Senhor, e a glória da segunda casa realmente será muito maior, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, amém, Senhor. Aplauda o Senhor. Fique em pé um pouquinho você, fique em pé um pouquinho. Fique em pé, você recebeu essa palavra de Deus? Se você recebeu, levante a sua mão, diga, eu recebi. E Deus tem algo muito novo, Deus tem algo maravilhoso. O engano do diabo é dizer para você que não vale a pena, que você tem as suas prioridades, que você tem as suas coisas. Mas o maior projeto de Deus para mim e para você é estar no centro da vontade dEle, amando o Senhor de todo o nosso coração, amando as pessoas e saindo para anunciar palavra de salvação, saindo para o discipulado, recebendo provisão da parte de Deus, no aconselhamento, no discipulado e fazendo as mesmas coisas. Faz um voto diante do Senhor, diga sim para o Senhor, diga, conta comigo, Senhor, conta comigo, eu não quero ficar olhando, eu quero fazer parte desse grande exército, eu quero pegar a mão no arado, eu quero construir a obra de Deus, eu quero participar dessa grande colheita de vidas. Faz isso para a glória do seu nome, Pai. Eu intercedo por todos que estão aqui, ó Deus, faz algo novo, sobrenatural. Ouve o clamor do nosso coração, nós declaramos que não temos capacidade, nós não temos teologia suficiente, nós não temos, ó Deus, compromisso suficiente nós próprios, nós dependemos do sopro soberano, maravilhoso do teu Espírito. Nós declaramos que Jesus é o único, é o Senhor, é o dono, é o proprietário, é o amo das nossas vidas, é o dono da igreja. Por isso, nestes 100 anos e os anos que virão, nós glorificamos a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém. Aplauda o Senhor bem forte. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Agora eu quero falar com vocês. Vocês me dão licença, gente? Sim ou não? Então tá, obrigado. Quero falar com vocês, porque a palavra do Senhor veio a Zorobabel e a Josué, filho de Sealtiel. Deus fala primeiro com aqueles que Ele estabeleceu, e com aqueles que têm convicção de que foram chamados por Deus, são vocês. Daqui 100 anos, a netinha da Clara vai estar aqui, vai estar na igreja do campo, eles vão estar celebrando o 2º centenário, e aí eu acho que eles vão pegar os vídeos do 1º centenário para assistir, porque a gente está gravando tudo, né? Agora a gente tem registro. Dá um tchauzinho lá para o pessoal que lá do 2º centenário, ó. E aí eles vão olhar lá nas nossas listas, né? Nos nossos arquivos, eles vão falar assim, puxa, tinha um supervisor chamado Martin, uma supervisora chamada Thaisa. Tinha um coordenador chamado Guilherme Borges.
tinha uma coordenadora chamada Marcela, e ela supervisionava ali a Mariane e tal, e tinha fulano, e eles lerão os nossos nomes, assim como nós falamos do Carlito, eles falarão de nós. Deus se agradou de nos colocar nesse momento da história. É momento da gente segurar esse chamado, esse propósito, esse Senhor, eu não arredo o pé. Eu pego essa palavra, eu vou colocar a mão na massa, eu vou estabelecer as minhas prioridades, e eu não vou ser aquele que eles vão olhar lá no segundo centenário e falar assim, tinha aquele, mas ele desistiu, tinha aquele, mas ele se perdeu na fé, tinha aquele outro pastor, mas ele caiu, ele perdeu o ministério. Não, aqui não, em nome de Jesus. Nós vamos permanecer, nós seremos a geração que vai ver que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, e o número de sinais e maravilhas do segundo centenário será maior que o do primeiro, e o número de líderes levantados no segundo centenário vai ser maior do que o do primeiro, e o número de igrejas plantadas em nome de Jesus no segundo centenário vai ser maior do que o do primeiro, e a glória do Senhor vai se manifestar na nossa cidade de uma maneira como essa cidade nunca viu, em nome de Jesus. Ao trabalho, ó povo da terra. Glória a Deus. Queridos, quem aqui está olhando para cá e está vendo o seu líder? Quem aí é liderado por essas pessoas? Levanta a mão. Levanta a mão, quem é liderado por essas pessoas aqui? Tem bastante gente que não é. Se não é, pode ser. Vai ser uma bênção para você. Se o seu líder está tomando essa posição, a posição que você tem que tomar é dizer assim, eu estou contigo. A obra do Senhor a gente não faz sozinho, a gente faz como corpo. E uma vez eu tive uma visão no seminário, uma visão que me afetou. Eu chorei assim um dia inteiro, quando eu estava orando pelo despertamento da igreja, e eu vi o Senhor Jesus. Eu tive uma visão como se fosse Jesus sentado numa cadeira de roda, e eu não entendi aquilo. Eu não entendi. Aquilo me deu um desespero, porque era Jesus sentado numa cadeira de roda, preso a uma cadeira de roda. E o Senhor Jesus falou comigo, eu quero que você interceda pela saúde do meu corpo, porque a cabeça, Jesus o cabeça, ele é maravilhoso, ele é vencedor, e eu quero que você entenda isso. De uma certa forma, Deus é sempre soberano, Ele não depende de nós para fazer a sua obra, mas muitas vezes a igreja está doente, o corpo de Cristo está sentado, e o corpo de Cristo é para estar andando pela cidade. Nós somos os braços para abraçar as pessoas, nós somos as pernas de Jesus para irmos até os lugares onde Ele deseja ir, nós somos a boca de Jesus para dizer as palavras de vida eterna que as pessoas precisam ouvir. E é momento da gente se levantar como igreja, não só como líderes, porque eles têm feito muita coisa, eles têm se desdobrado, mas todos nós, cada um de nós, precisamos dizer, chegou a minha vez. Eu fiquei muito feliz, no último domingo nós tivemos uma coisa com a Rede Uni, e várias pessoas me procuraram depois e falaram assim, pastor, na hora que abrir o curso TLC eu vou me inscrever, porque eu quero participar. Eu não vou ficar olhando, eu sei que o Senhor vai me usar, eu também quero fazer parte. E várias outras pessoas, não só em células, várias pessoas dizendo, eu quero ser um voluntário, eu quero ajudar o meu líder, eu quero abrir um grupo na minha faculdade, eu quero entrar na escola do discípulo, eu quero entrar no seminário. Glória a Deus, meu irmão. Pega essa palavra e diga, comece em mim, Senhor. Você pode dizer isso? Comece em mim, Senhor. Comece em mim, Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por essa noite maravilhosa. E nós te agradecemos pela tua palavra profética. Nós a recebemos, assim como Zorobabel recebeu, assim como Josué recebeu. Nós recebemos, ó Deus, essa palavra. Nós recebemos o encorajamento. Ouvimos o teu Espírito Santo. Coragem, coragem, coragem. O Espírito Santo está entre vocês. Coragem. Vocês estão respaldados pelo Senhor dos Exércitos. Coragem. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Parem de olhar para o passado, achando que o melhor já passou, se o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir sobre essa igreja. Nós seremos a geração que não só colherá frutos da geração passada, mas nós lançaremos sementes. Nós lançaremos sementes. Vamos arar a terra, vamos suar sobre essa terra e vamos plantar sementes da eternidade. E em nome de Jesus, quando essa igreja chegar a 200 anos, eles também vão dizer, nós nos apropriamos dessa palavra, e a igreja do Senhor permanecerá inabalável em nome de Jesus.
Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos por essa palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda mais forte ao Senhor Jesus. Aplauda mais forte. Que você seja curado em nome de Jesus. Que você seja curada em nome de Jesus. Que as suas emoções sejam restabelecidas em nome de Jesus. Que o seu passado seja apagado em nome de Jesus. Que a tua força se renove em nome de Jesus. E que você se levante curado, curada, corajoso, corajosa em Deus para novas coisas. Que o passado não te pare mais. E que a falta de visão não te prenda mais, mas que você se levante e seja cheio do Espírito Santo para mudar o mundo como o Senhor nos levantou para fazer. Amém. Pai, nós te agradecemos mais uma vez por essa noite, agradecemos por essa palavra. Sabemos que estamos começando algo novo aqui, algo novo. 2018 será o primeiro ano, ó Deus, dessa nova história. E nós dizemos: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós, em nome de Jesus, amém. Irmão, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, e que você tome posse dessa palavra para viver uma nova história, amém? Vamos adorar, não? Vamos pular? Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Celebre! Deus, aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor, o teu amor nos alcançou. Jesus é rei. Mais forte. Jesus
Solta a voz, é só a igreja. És o melhor que tenho dentro de mim. E o mundo nunca vai tirá-lo de mim. Eu tenho Deus que mora dentro de mim. Eu quero ter mais de ti. És o melhor que tenho dentro de mim. E o mundo nunca vai tirá-lo de mim. Não vou tirá-lo de mim. Não vou tirá-lo de mim.